Imagina a seguinte situação. Tem esse pesquisador de inteligência artificial de altíssimo nível, tipo, estamos falando de alguém com centenas de artigos publicados. Aham, um nome de peso mesmo. Exato. Algoritmos operando em laboratórios no mundo todo. Ele é, assim, um verdadeiro pioneiro na área de IA confiável. É o tipo de especialista que molda a própria estrutura da tecnologia que a sociedade usa todo santo dia, né? Com certeza. E aí, uma colega dele, uma gerente sênior de estratégia de negócios que trabalha lá no MIT IBM Watson AI Lab, ela resolve fazer um teste. Uma brincadeira de escritório, digamos assim. Isso, bem informal. Ela abre alguns desses chatbots de IA generativa mais famosos, esses voltados para o consumidor mesmo, e pede para a máquina contar um pouco sobre o trabalho desse colega dela, o pesquisador. E imagino que no começo o sistema deve ter acertado, né? Em cheio. O chatbot diz tipo, sim, ele publicou um livro sobre aprendizado de máquina confiável. O que é corretíssimo. Sim. Aí a máquina continua. Diz que ele criou toolkits de código aberto, como o AI Fairness 360 e o AI Explainability 360. Nossa, um resumo brilhante. Muito. Até porque essas são ferramentas abertas, criadas justamente para auditar algoritmos, tentar explicar as decisões do código, tudo perfeito até aí, um currículo impecável. O que representa bem aquela promessa, sabe, da tecnologia funcionando maravilhosamente bem. É aquele acesso instantâneo a informações super precisas e bem sintetizadas. Mas então, a máquina decide continuar falando. E é aí que a coisa sai completamente dos trilhos. Ixi! O que ela inventou? O chatbot, com a mesma autoridade e confiança inabalável, afirma que esse pesquisador foi nomeado tipo um Fellow Elevate pelo governo de Ontário, no Canadá. Como é que é Fellow Elevate? Pois é. Um título que a colega dele nunca tinha ouvido falar na vida, porque, bom, não existe. Caramba! E não para por aí. Depois, a IA diz que ele fez o doutorado na Universidade de Illinois, o que seria uma bela trajetória acadêmica, exceto pelo fato de que ele estudou no MIT. Olha, é uma mistura fascinante, né? Metade dos fatos é de uma precisão cirúrgica e a outra metade é uma invenção absoluta. Exatamente. Mas o bizarro é que a mentira é entregue com a mesma convicção da verdade. Certo, vamos desempacotar isso. Porque essa história super bizarra vem exatamente das nossas fontes de hoje. Aham, e é um material riquíssimo. Muito. Para quem está ouvindo a gente, trata-se de uma discussão aprofundada da AI Academy, exatamente entre essa estrategista de negócios e esse pesquisador que teve o currículo inventado. É o cenário perfeito para analisar os riscos. Com certeza. A missão da nossa imersão de hoje é desvendar a tríade fundamental da IA generativa no mundo corporativo, que é confiança, transparência e governança. Os 3 pilares. Isso. A grande questão é como ir além desse entusiasmo inicial todo e implementar a IA de forma segura, se no meio do caminho o sistema simplesmente decide criar pura ficção. Esse fenômeno que ocorreu com o currículo do pesquisador é o que o campo da inteligência artificial chama de alucinação. Alucinação? Uma palavra forte, né? Sim, mas é importante a gente entender o mecanismo por trás disso. O como isso acontece, sabe? Aham. A inteligência artificial generativa não é tipo um banco de dados gigante que simplesmente vai lá e busca uma pastinha com a biografia da pessoa. Não é um Google superpotente. Exato, não é uma busca direta. Ela funciona através de probabilidade matemática de qual deve ser a próxima palavra em uma frase. Então é tudo estatística. Puramente. Então, como muitos pesquisadores acadêmicos na base de dados estudaram na Universidade de Illinois, o sistema meio que calculou que estatisticamente faria sentido colocar essa universidade ali. Nossa, faz sentido. Ele não mentiu de propósito, sabe? Ele apenas previu uma sequência de palavras que parecia muito plausível, mas que, no fim das contas, era factualmente incorreta. O que muda o tom da conversa drasticamente quando a gente traz isso para o mundo corporativo. Sem dúvida. Porque, veja bem, uma coisa é a gente rir de um chatbot inventando um currículo falso num teste informal de escritório. Dá para dar umas risadas. Dá. Outra coisa completamente diferente é quando uma empresa gigantesca usa esse mesmo sistema para tomar decisões críticas de negócios. Ou para atender os próprios clientes? Exatamente.
É como se a IA generativa atual não fosse apenas uma ferramenta neutra. Na verdade, ela se parece muito com um estagiário excessivamente confiante. Essa analogia é ótima. Aquele estagiário que prefere inventar uma resposta brilhante, sabe? Olhar no fundo dos olhos do chefe e mentir com convicção em vez de simplesmente admitir que não sabe a resposta. Essa analogia do estagiário excessivamente confiante é perfeita, porque ilustra muito bem o perigo da eloquência sem a precisão, né? E isso nos leva diretamente ao medo corporativo que as nossas fontes destacam com tanta ênfase. É um medo palpável. Muito. Existe uma pressão gigantesca no mercado agora, tipo, uma urgência desesperada para operacionalizar a IA generativa o mais rápido possível. Todo mundo querendo sair na frente. Pois é, as empresas sentem que se elas não implementarem a tecnologia hoje, amanhã elas já vão estar obsoletas. Aquele famoso medo de ficar para trás. Exato. Mas, simultaneamente, os conselhos de administração estão apavorados com os riscos envolvidos. E é um pavor muito justificado pelas fontes. O material que a gente está analisando lista medos que são muito reais, muito tangíveis para qualquer negócio. Quais são os principais que eles citam? Bom, não é só a alucinação, que, convenhamos, já é um desastre se a empresa estiver usando a IA para gerar um relatório financeiro automatizado para o mercado, por exemplo. Imagina o processo que isso não daria. Pois é, mas o material menciona também comportamentos tóxicos, intimidação por parte da máquina e até casos de gaslighting. Gaslighting vindo de um computador, isso é assustador. E aqui vale a gente fazer uma pausa para explicar para o pessoal que está ouvindo. No contexto da IA, o gaslighting ocorre quando a máquina erra uma informação, mas ela insiste com tanta confiança na mentira... Que ela faz o humano duvidar dele mesmo. Exatamente. Faz o próprio usuário começar a duvidar da realidade ou dos dados que ele tem na mão. Nossa... E além disso, há questões gravíssimas, tipo infração de direitos autorais e vazamento de informações corporativas privadas. O que é fascinante aqui é a dicotomia extrema entre a pressa comercial do mercado e a realidade técnica da ferramenta. Como assim? A lição de ouro que a gente extrai das fontes, que é dita pelo próprio pesquisador, é muito clara. A adoção da IA não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Mas o mercado está agindo como se fosse um sprint, né? Exato. E quando as corporações agem movidas puramente por essa pressão de implementar rápido, elas tendem a ignorar a necessidade de salvaguardas e limites desde o princípio. Elas pulam etapas críticas. Motor V8 gigantesco nele e decidir que os freios e o cinto de segurança, isso a gente pode instalar no ano que vem. Bem isso. Porque o que importa no momento é acelerar e mostrar para os investidores. E rezar para não bater no muro. Mas isso levanta uma dúvida importante sobre o cenário atual. Por que esses medos específicos, tipo o vazamento de privacidade e essas alucinações elaboradas, estão tão proeminentes agora? Boa pergunta. Porque a inteligência artificial não é exatamente uma novidade que surgiu ontem de manhã. A gente já tinha algoritmos recomendando filmes para a gente assistir, prevendo tendências de mercado, otimizando rota de entrega de aplicativo. É uma excelente distinção que as fontes fazem questão de esclarecer. A IA generativa e o aprendizado de máquina preditivo tradicional, que é aquele tipo de IA com o qual o mercado já estava acostumado, são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Então a base é a mesma. Sim. Muitas das técnicas matemáticas e as arquiteturas fundamentais por trás delas são muito semelhantes. No entanto, o perfil de risco mudou de forma drástica. Drástica como? No aprendizado de máquina tradicional, o objetivo era categorizar dados ou prever um número, sabe? A gente não observava esse nível de alucinação discursiva. É verdade, um sistema de recomendação de filme não ia escrever um texto mentindo para mim. Exato, nem a máquina ia praticar gaslighting com um cliente do banco, por exemplo. Certo. E qual é a raiz mecânica desse novo caos? Por que o algoritmo, de repente, ganhou essa capacidade de criar textos inteiros com informações completamente falsas? A resposta se resume a uma mudança fundamental, que é a escala absurda dos dados. A quantidade de dados. A raiz de muitos desses novos desafios são os conjuntos de dados gigantescos que alimentam os modelos atuais. Porque para ela saber escrever, ela tem que ler muito antes, né? Exatamente. Para que a IA generativa consiga escrever relatórios complexos,
compor músicas ou, sei lá, programar códigos de software de ponta. Ela precisou ser treinada em uma quantidade imensa de informações. Imensa nível internet inteira. Sim, estamos falando de volumes de dados que equivalem a raspar praticamente toda a internet pública. São bilhões e bilhões de parâmetros. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui por um momento. Vai em frente. Se já existia a prática de aplicar governança de dados antes no aprendizado de máquina tradicional, por exemplo, filtrar sites específicos, impedir que o sistema raspasse dados inadequados de fóruns meio questionáveis na internet. Colocar regras rígidas no banco de dados. Isso. Por que as equipes de engenharia não podem simplesmente fazer a mesma coisa agora, só que em uma escala um pouco maior? É só aplicar o filtro em mais servidores, certo? Qual a dificuldade? Essa é a reação intuitiva de muitos líderes de TI, sabia? Mas as fontes apontam o limite físico e prático que é totalmente intransponível. A capacidade humana. A gente não dá conta. Não! O volume de dados usado para treinar esses grandes modelos de linguagem hoje em dia se tornou tão vasto, tão esmagadoramente grande, que ultrapassou completamente a capacidade de qualquer ser humano. Nem se contratasse 1 milhão de pessoas. Nenhum exército de humanos trabalhando 24 horas por dia daria conta de ler, classificar e filtrar cada pedaço de conteúdo. É fisicamente impossível fazer um controle manual de qualidade ou revisar linha por linha o que está alimentando a máquina. Uau! Então, o mercado construiu um motor que precisa de tanto combustível que a humanidade perdeu a capacidade de inspecionar a qualidade do que está sendo colocado no tanque? Perfeita analogia. A gente não sabe exatamente o que tem na gasolina. E se os dados são imensos e impossíveis de serem lidos por olhos humanos, como é que a gente estabelece qualquer tipo de confiança no modelo final que vai para o mercado? Pois é. Porque confiança é a moeda de troca para qualquer negócio. Sem confiança, um banco não adota, um hospital não adota, a tecnologia simplesmente não tem adoção viável. E é por isso que o conceito de confiança precisa ser completamente redefinido nessa nova era. Redefinido como... As fontes relatam que, quando se fala em confiança com clientes e líderes de negócios, a associação imediata geralmente é com precisão e qualidade técnica. Tipo, o modelo acerta a resposta matemática, a tradução está correta. Isso. O desempenho geral naqueles testes padronizados é bom. O que faz todo sentido num primeiro momento, né? Se um gestor de vendas pergunta o faturamento do último trimestre para o sistema interno da empresa, o esperado é que ele dê o número exato da contabilidade. Exato, não uma alucinação criativa baseada em probabilidades e numa fanfic do trimestre. Com certeza. Mas as fontes alertam veementemente que a precisão é apenas o ponto de partida. Sabe, é o requisito mínimo para o sistema sequer ser considerado viável. O básico do básico. Isso, a confiança verdadeira, especialmente em um contexto corporativo de alto risco, exige muito mais. Exige confiabilidade a longo prazo. Robustez contra ataques cibernéticos também, imagino. Sim, equidade nas respostas e, de forma super crucial, a capacidade de entender exatamente como o modelo funciona e como ele toma decisões. O que é difícil, porque a IA que é aquela fama, né? De ser uma caixa preta. A sociedade precisa garantir que o sistema está operando para o benefício de quem o usa e não otimizando resultados para outros fins desconhecidos. Historicamente, a IA carrega mesmo esse estigma de ser uma verdadeira caixa preta. Uma montanha de dados entra por um lado... Aí uma mágica matemática totalmente incompreensível acontece lá no meio. E uma resposta sai pelo outro lado. Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque as fontes usam uma analogia brilhante para desmistificar o que deve ser feito com essa caixa preta. É a minha parte favorita dessa análise. É a metáfora do restaurante com uma cozinha em plano aberto. Pessoal que está ouvindo, pensem na experiência de entrar num restaurante muito luxuoso. Em vez da comida simplesmente aparecer por uma porta dupla misteriosa que esconde os fundos... Aquelas portas vai e vem, que a gente não vê nada do outro lado. Isso. Em vez disso, a cozinha é totalmente aberta. É cercada por vidro, totalmente visível para o salão principal. Você vê tudo. Você senta na mesa e consegue ver os ingredientes crus dispostos na bancada de inox. É possível ver o preparo, as panelas fervendo, os movimentos precisos e técnicos do chefe de cozinha. Você observa o nível de higiene do local em tempo real. Exato.
Toda essa transparência visual, esse processo escancarado, gera um nível profundo de confiança na refeição que vai ser servida. Ninguém vai achar que a comida caiu no chão porque tá todo mundo vendo. Com certeza. A questão é, como a gente traduz essa cozinha aberta, que é super física e visual, para o mundo abstrato e matemático da inteligência artificial? A tradução dessa metáfora é, basicamente, a base da transparência algorítmica moderna. Certo. Se a gente pegar os ingredientes crus sobre a bancada, eles representam a proveniência dos dados originais. Ou seja, a empresa precisa saber exatamente de onde esses dados vieram e se eles têm direitos autorais, por exemplo. Ah, entendi. Aí o preparo e as ações do chefe representam as etapas de processamento computacional, como esses dados foram limpos, quais pesos matemáticos foram atribuídos a eles, como foram combinados. Tudo tem que estar documentado, então. Tudo. E adicionando uma camada extra a essa analogia, a inspeção da vigilância sanitária na cozinha representa as práticas de auditoria. Como o chamado Red Teaming. Peraí, Red Teaming. Como isso se encaixa na cozinha aberta? O Red Teaming é uma prática super importante onde hackers éticos e especialistas independentes tentam forçar o sistema a cometer erros de propósito. Ah, tipo um teste de estresse? Exatamente. É como se inspetores tentassem contaminar o prato antes do restaurante abrir, só para testar se os alarmes e os protocolos de segurança da cozinha realmente funcionam na prática. Eles provocam a máquina. Eles tentam fazer a IA gerar discurso de ódio, vazar dados de clientes ou alucinar informações absurdas. Quando você consegue lançar luz sobre todo esse processo, sabe, desde o código-fonte até esses testes de estresse, a caixa preta deixa de existir. Faz todo sentido. A transparência nos processos gera a confiança de que existe um controle de qualidade rigoroso e auditável em andamento ali. Isso faz um sentido tremendo. Mas e se a gente levar essa analogia um passo adiante? Pro lado mais sombrio da coisa. O que você tem em mente? Digamos que a cozinha seja linda. Os vidros estão limpíssimos, o chefe é o cara mais talentoso do mundo e as panelas são todas de última geração, caríssimas. Uma estrutura perfeita. Perfeita. No entanto, os ingredientes originais, sabe, aqueles tomates e cebolas que chegaram na entrega lá de manhã, eles já vieram completamente estragados do fornecedor. Vixe, aí complicou. Pois é. Não importa quão bom seja o processo de cozimento, o prato final vai ser tóxico. E isso nos leva a uma discussão crítica que é apontada nas fontes sobre equidade, vieses e o espelho social da tecnologia. E essa é, sem dúvida, uma das questões mais delicadas da tecnologia contemporânea. Porque se os ingredientes estão corrompidos, o resultado inevitavelmente vai estar também. Não tem milagre. Não tem. E as fontes fazem uma distinção muito importante sobre como a engenharia encarava a equidade, ou fairness, no aprendizado de máquina tradicional em comparação com os grandes desafios da IA generativa hoje. Como é antes. No passado recente, o debate sobre justiça em algoritmos focava esmagadoramente em decisões preditivas e binárias. Decisões de sim ou não. Isso. Por exemplo, algoritmos de triagem de currículos em recursos humanos ou sistemas de aprovação de crédito em bancos. A máquina dizia se aprova o empréstimo ou não. Exato. A métrica era simples de entender, embora fosse super difícil de consertar. A pergunta era, o algoritmo está negando empréstimos injustamente para determinados grupos demográficos? E agora, com a IA generativa, a dinâmica da injustiça muda completamente de figura. Muda bastante. Porque o sistema não está apenas dizendo sim ou não para um cartão de crédito. Ele está gerando texto livre, criando imagens realistas, mantendo conversas que são super completas e complexas com humanos. Exatamente. O foco da discussão sobre equidade migra dessas decisões binárias para problemas bem mais espinhosos, como estereotipagem e toxicidade. O risco agora é a máquina gerar discurso de ódio por conta própria. Sim, gerar de forma autônoma discursos ou representações visuais que reforcem preconceitos prejudiciais para a sociedade. E o alerta contundente nas fontes é que esses problemas nunca afetam a sociedade de maneira uniforme, né? Infelizmente, não. Eles atingem de forma muito mais grave os membros mais vulneráveis e marginalizados, que são os que sofrem as consequências reais quando essas ferramentas começam a reproduzir linguagem tóxica. E o mecanismo fundamental que causa isso traz a gente de volta aos dados.
A IA generativa é treinada com o histórico de dados criados pela humanidade ao longo de décadas e décadas na internet. Exato. Fóruns antigos, redes sociais, blogs. E a humanidade, como a gente bem sabe, é profundamente falha. A sociedade possui vieses conscientes e uma infinidade de vieses inconscientes. Então, o que tudo isso significa? É o ponto central dessa imersão. Significa que a inteligência artificial não é uma entidade autoconsciente e maliciosa sentada lá num servidor no Vale do Silício, maquinando preconceitos do nada contra a humanidade. Não é um vilão de filme de ficção científica. Não. Na verdade, ela age muito mais como um espelho de parque de diversões. Sabe aquele tipo de espelho que distorce a imagem de quem está na frente? Aham. A IA simplesmente reflete as falhas humanas, os nossos vieses sociais, cognitivos e históricos que já estão embutidos nos fóruns, nos livros e nos artigos da internet. Ela lê a gente e imita. O algoritmo apenas processa quem a humanidade é de fato e devolve essa imagem de volta para a gente. Se conectarmos isso ao cenário geral da computação, é a aplicação máxima do princípio mais antigo da nossa área, sabe? Garbage in, garbage out. E entra lixo, sai lixo. Exatamente. Se uma arquitetura de IA for treinada com um espelho da sociedade que contém um monte de preconceitos documentados e injustiças históricas, a matemática estatística dela vai produzir resultados tendenciosos. Não tem para onde fugir. E o que muda com a IA generativa nisso tudo? A diferença crucial agora, a grande novidade que a IA generativa traz para a mesa e que assusta tantos especialistas, é o imenso poder de amplificação e a velocidade dela. Ela bota um megafone nesses vieses. Isso, o espelho do parque de diversões não apenas reflete o viés, ele sistematiza esse viés, torna ele muito mais frequente e distribui isso numa escala global, literalmente em frações de segundo. Caramba! É um nível de responsabilidade monumental para qualquer corporação que esteja desenvolvendo ou até só integrando essas ferramentas nos seus fluxos de trabalho. Uma responsabilidade gigante. A gente mapeou riscos operacionais imensos aqui, né? O sistema pode ter alucinações matemáticas e inventar currículos inteiros de profissionais renomados. Como a gente viu no começo. A escala de dados de treinamento se tornou incontrolável para os olhos humanos. O problema da caixa preta exige que a gente construa uma cozinha aberta com hackers éticos tentando quebrar o sistema todo dia. E além disso tudo, a máquina atua como um megafone para os preconceitos embutidos nos nossos dados sociais. Então chegamos ao clímax desse nosso desafio corporativo. Com tudo isso na mesa, como uma empresa, na prática, adota essa tecnologia de forma segura, mantendo a ética e, ao mesmo tempo, não fica paralisada pelo medo da inovação? Porque ficar parado também não é opção. Não dá para ignorar a tecnologia. De acordo com as análises do pesquisador do MIT IBM Watson AI Lab, lá nas nossas fontes, a resposta para todas essas ansiedades, o verdadeiro antídoto para a paralisação, se resume a uma única palavra operacional. Qual? Governança. Governança? Sim, mas olha, não é aquele tipo de governança burocrática que só entra no final de um projeto chato, apenas para assinar um formulário de conformidade e guardar na gaveta. Não é só para cumprir tabela? Não. É uma governança arquitetural, que deve começar no estágio zero. Estágio zero. Isso significa que, antes mesmo do primeiro engenheiro de software escrever a primeira linha de código, ou antes da empresa assinar o contrato da primeira API lá com o fornecedor, perguntas estruturais essenciais devem ser feitas e respondidas com muito rigor pela diretoria. E que tipo de perguntas a liderança e as equipes técnicas precisam se fazer logo de cara, nesse estágio zero, para garantir que a fundação é sólida? A primeira e mais fundamental de todas é: qual é o caso de uso pretendido exato desse sistema? O que ele vai fazer exatamente? Porque sem um escopo totalmente fechado, a IA vai tentar fazer de tudo um pouco e, inevitavelmente, ela vai falhar de um jeito crítico em alguma coisa. Ela perde o foco. Exato. A segunda pergunta é: de onde esses dados estão vindo e como eles vão ser limpos e processados? Voltamos para os ingredientes da cozinha. Sempre. Além disso, é imperativo implementar mecanismos técnicos de verificações e equilíbrios, os famosos checks and balances. E não é só lançar e esquecer, né? Jamais. O trabalho não termina no dia do lançamento. A governança do estágio zero exige um monitoramento contínuo do desempenho do modelo em tempo real
E mais importante do que tudo, tem que haver mecanismos claros e automatizados de intervenção. Para dar um exemplo bem concreto dessa falta de limites que as fontes sugerem, pessoal, imaginem um chatbot de atendimento ao cliente de uma grande companhia aérea. Ok, um caso super comum. Se não houver essa governança de estágio zero, colocando limites rígidos sobre o que a máquina pode ou não falar, o chatbot pode, de repente, alucinar uma política de reembolso falsa. O que é um perigo. Pois é, ele pode ser treinado para ser extremamente empático, né? E aí ele promete devolver o dinheiro de um voo cancelado para um cliente que está super irritado no chat, só para acalmar o cliente. Sendo que ele nem tem autorização para isso. Exato. E a gente já viu casos reais no mercado onde, legalmente, a companhia aérea foi forçada a honrar essa alucinação no tribunal, porque o chatbot agia como um representante oficial da empresa. É um passivo gigante. A governança do estágio zero coloca tipo um filtro cego que impede o chatbot de calcular, de prever ou de falar qualquer coisa sobre transações financeiras. Ponto final. Esse é um exemplo brilhante e bem aterrador de por que esses limites são vitais. Se a IA começar a ultrapassar o escopo, seja alucinando políticas de reembolso ou gerando respostas tóxicas, a empresa precisa ter o poder, o processo e a trava de segurança técnica para intervir e cortar o acesso do modelo imediatamente. Uma tomada para puxar da parede. Literalmente. Ou seja, não se trata de integrar a API lá no site, cruzar os dedos, soltar um comunicado de inovação para a imprensa e tomar um café achando que está tudo resolvido. Longe disso. Não se trata de ter fé cega no fornecedor da tecnologia, certo. Trata-se de uma vigilância ativa e sistemática da sua própria empresa. Precisamente. É o reconhecimento institucional de que a máquina, olha, por mais avançada e inteligente que seja a estatística dela, ela precisa de supervisão de adultos na sala em tempo integral. Tem que ter alguém de olho. A premissa mais forte que a gente tira dessas fontes da AI Academy é a de que, no mundo corporativo, as apostas financeiras e de reputação são altas demais para improvisos. Muito altas. Uma alucinação algorítmica não é apenas uma anedota engraçadinha para contar num jantar de networking. Pode ser um desastre de relações públicas internacional, um passivo legal de milhões, um erro estratégico colossal que quebra a empresa. Sem dúvida. Portanto, a confiança não pode ser presumida, sabe? Ela precisa ser rigorosamente validada, testada e verificada a cada passo do caminho. Confiar por confiar simplesmente não é uma opção de negócio sustentável. Fazendo uma retrospectiva da nossa análise de hoje, o tamanho do desafio gerencial e técnico fica muito nítido. É monumental. Para que a IA generativa consiga realmente entregar todo aquele valor revolucionário que promete, aquele aumento de produtividade insano que o mercado global tanto espera, ela precisa obrigatoriamente evoluir. Sim. Ela tem que deixar de ser aquela caixa preta mágica que inventa doutorados no Canadá para se tornar um sistema auditável, transparente e firmemente governado. Que as pessoas realmente confiem. Ficou muito evidente que integrar essa tecnologia nas veias das empresas não deve ser uma corrida frenética alimentada pelo medo de perder a próxima grande onda. A famosa maratona, não o sprint. Exato. Deve ser uma jornada calculada, uma implantação estratégica construída ali tijolo por tijolo sobre os pilares da confiança e da transparência. É a exigência inegociável da famosa cozinha aberta que você explicou, onde o cliente ou o auditor da empresa pode ver exatamente a procedência dos ingredientes e a faca do chefe. E é exatamente essa postura, sabe, de governança rígida e responsável desde o dia zero que vai separar, nos próximos anos, as empresas que vão sofrer crises de reputação irreparáveis das empresas que usarão a inteligência artificial para dar um salto autêntico, seguro e duradouro de inovação no mercado. Com certeza absoluta. Mas antes de encerrarmos a imersão de hoje, quero deixar uma semente plantada na cabeça de quem está ouvindo a gente. Opa, adoro provocações no final. É uma ideia um pouco provocativa para todo mundo mastigar depois que a gente terminar aqui. Nós passamos um bom tempo hoje discutindo o mecanismo de como a IA atual amplifica os vieses humanos e alucina, certo? O tal do espelho do parque de diversões. Isso.
Porque ela atua como espelho, já que foi treinada com a montanha gigantesca de textos, imagens e dados que a própria humanidade criou ao longo das últimas décadas lá na internet. Sim, Mas pare e projete o futuro imediato. o que vem por aí? O que vai acontecer com a questão da equidade, do viés e das alucinações matemáticas quando a próxima geração de modelos de IA começar a ser treinada usando a colossal e incessante quantidade de dados que está sendo gerada e publicada na internet pelas inteligências artificiais de hoje. Nossa, Na ciência da computação, alguns especialistas chamam esse risco de colapso do modelo, ou até endogamia da IA, que é quando a máquina aprende não mais com os textos dos humanos, mas com os erros e as alucinações da própria máquina. um ciclo vicioso de dados sintéticos. Será que, num futuro não muito distante, a gente vai ter uma cozinha aberta, onde o chefe está lá orgulhosamente cozinhando com ingredientes sintéticos que foram fabricados por outro chefe cibernético que talvez já estivesse alucinando e distorcendo a realidade lá atrás? Que cenário distópico, mas totalmente possível. Pois é, fica a reflexão sobre as complexidades e os abismos éticos da próxima era digital. Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam essa nossa jornada de conhecimento profundo de hoje. Muito obrigada, pessoal! Até a próxima análise.